esse ouro inicialmente foi descoberto pelos bandeirantes paulistas. Então essa região ficou na mão durante algum tempo dos bandeirantes, que vendo esse grande fluxo de pessoas para a região das Minas do Ouro, não gostou dessa situação. O que leva a acontecer a Guerra dos Emboabas. Quem eram os Emboabas? Os Emboabas eram os estrangeiros que usavam botas e eram chamados assim, que é uma palavra do tupi, a língua geral falada pelos bandeirantes paulistas, pelos índios, que significava pés emplumados. Então a vinda de milhares de imigrantes para o interior das Minas do Ouro gerou conflitos entre esses migrantes portugueses que entravam via o Rio São Francisco ou mesmo pelo Rio de Janeiro, com os bandeirantes paulistas que haviam descoberto esta região, que haviam descoberto os principais veios, os principais locais onde esse ouro estava presente. E aí, dentro dos conflitos, aconteceu um conflito num local chamado Capão da Traição, em São João del Rei. O que foi essa batalha? Os bandeirantes paulistas foram cercados pelos estrangeiros, pelos portugueses, que fizeram com que eles depusessem as armas. E ao deporem as armas, se renderem, os paulistas foram executados. Esse conflito, essa batalha do Capão da Traição, já demonstrava o fim do conflito com a vitória para os estrangeiros, para os Emboabas. Bem, e quais foram as consequências? Duas consequências iniciais: a separação da capitania de São Paulo da região das Minas do Ouro, que foi criada então a capitania das Minas Gerais, e os bandeirantes paulistas, sem direito à terra, foram para outras regiões, e essas regiões, Goiás, Mato Grosso e até para a Amazônia, em busca de encontrar mais riquezas. Bem, aqui eu tenho também um resumo, um esquema do Enem, e onde aparece aqui, muito importante, para vocês entenderem o que era a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, o tamanho que ela representava. E por isso essa divisão iminente ocorre logo após o conflito dos Emboabas. Então, bem, o que foi a Guerra dos Emboabas? Então, o conflito entre paulistas e estrangeiros e portugueses que buscavam a posse das terras da região das Minas do Ouro, e as consequências: a vitória dos Emboabas, a separação da capitania das Minas Gerais da capitania de São Paulo e a busca por outras regiões que levaram à descoberta de ouro em Goiás, Mato Grosso e até a busca e a colonização da Amazônia. Bem, nós temos aí também dois tipos de exploração do ouro. A lavra, que eram as jazidas encontradas nas datas. Datas são os locais, os lotes de terra, que eram distribuídos por sorteio de proprietários escravistas, aqueles que tinham grande quantidade de escravos, que tinham condições de explorar com instrumentos esse veio de ouro, né, esse local que o ouro aparecia, e a exploração feita pelos faiscadores, que eram homens que utilizavam instrumentos rudimentares para extrair o ouro. Eles trabalhavam por conta própria. Aqui eu tenho um quadro que eu trouxe da Amazônia que retrata bem isso, que é o homem com a bateia explorando esse ouro, né? Era um trabalho bem simples, e nesse ouro aqui que ficaria preso na bateia, ele conseguiria esse ouro em pó que o faria muitas vezes rico. Temos essa migração intensa para a região das Minas do Ouro, e onde destaca a vinda de milhares de portugueses, o que leva até Portugal a fazer uma situação meio drástica, a impedir a saída de portugueses para as Minas Gerais, porque ele temia com a grande queda da população. Bem, e como foi organizada essa exploração nas Minas do Ouro? Logo no ano de 1702, foi criada a Intendência das Minas Gerais. E essa Intendência das Minas Gerais visava zelar pela cobrança de impostos, combater o contrabando e repartir as datas. Presta atenção, hein? Isto é importante, hein? Como se organiza a exploração das Minas do Ouro? Então, o primeiro órgão que foi criado foi a criação da Intendência das Minas, que tinha três objetivos principais: zelar pela cobrança de impostos, combater o contrabando e repartir as datas, que são os lotes de terra onde podem encontrar ouro. Bem, e como se distribuíam essas datas? O descobridor informava isso, registrava na Intendência das Minas que tinha aquela terra que tinha encontrado ouro. E aí
o intendente iria repartir 2 lotes dessa terra, 2 pedaços, iam para aquele que havia descoberto. Uma data ficava na mão do rei, que distribuiria para quem ele achava interessante. E as demais datas seriam sorteados, e só podiam participar do sorteio quem tinha escravos, para poder ter uma exploração de lavra, né? Uma exploração que traria mais resultado, que conseguiria retirar mais ouro. E também uma outra consequência foi a criação de um novo caminho, o caminho das Gerais, que era o caminho que passava pelo Rio de Janeiro e chegava até a região das Minas do Ouro. Antes só tinham 2 maneiras de chegar nessa região: a saída de São Paulo pela estrada descoberta pelos bandeirantes paulistas, ou então a subida pelo Rio São Francisco até a sua região das nascentes, onde se encontrava a região das Minas Gerais. Bem, ainda na organização da exploração, nós temos o estabelecimento de postos de fiscalização e cobrança de taxas para produtos e mercadorias que eram vendidos na região. E a cobrança também de impostos, através das casas de fundição, onde era cobrado o quinto, a 20ª parte, 20% do ouro extraído. Então eles deviam recolher esse ouro em pó, em pepita, fundir e colocar o brasão real na barra de ouro. Com isso, esse ouro estava legalizado e era proibida a circulação de ouro em pó ou ouro em pepita. Tudo tinha que ser transformado em barra de ouro. Aí acontece uma situação. A criação das casas de fundição leva a uma revolta. Revolta essa que tem um nome importante, Revolta de Felipe dos Santos, que ocorre em Vila Rica no ano de 1720. Ele é contra as cobranças da casa de fundição. Então, olha, 2 movimentos, hein? A Guerra dos Emboabas, que é a luta entre os bandeirantes paulistas e os estrangeiros, e agora a Revolta de Felipe dos Santos, que acontece em 1720 na Vila Rica contra as casas de fundição. Bem, aqui eu tenho exemplo de uma barra de ouro quintado, tá? Aqui eu tenho o brasão, o escudo da vila onde ela foi encontrada, tenho numeração, que seria o registro em cartório dessa barra, e ainda o quantos quilates ela possuía, e aqui embaixo o peso dessa barra com o escudo da coroa portuguesa. Ainda na organização da exploração acontece um outro evento interessante, que é a descoberta de diamantes no Arraial do Tejuco. Então, em 1729, quando é descoberto o distrito diamantino, onde tinha uma grande quantidade de diamantes, Portugal muda a forma de colonizar e explorar essa terra. E aí ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai proibir a entrada de pessoas ali, controlar esse distrito, e será um distrito pertencente de controle direto na mão do rei. Porque o diamante era uma riqueza muito importante da época, seu contrabando era fácil e Portugal temia de novo o fluxo de grande quantidade de pessoas para a região e um descontrole e um aumento do contrabando. Por isso o Arraial do Tijuco terá um acesso restrito. E ainda teremos o quê? Lembra que eu falei somente da economia complementar da pecuária? Agora aparecem outras economias. A pecuária permanece viva dentro do ciclo da mineração, mas começam a aparecer as drogas do sertão, que eram os temperos que vinham da região amazônica, o tabaco e o fumo, que vinham do litoral do Pernambuco e da Bahia, a mandioca, que era utilizada no comércio dos escravos e dos índios, o algodão para fazer as roupas, que vinha da região do Maranhão, e a aguardente, muito comum, muito produzida nas regiões da cana-de-açúcar, onde tinham engenhos, que será interessante para aliviar o estresse do escravo, para servir até como mercadoria de trocas. Ainda temos as consequências econômicas. Prestem atenção, consequências econômicas. Aqui nós teremos consequências econômicas, consequências sociais e consequências políticas. Então, primeiro, consequências econômicas. A crescimento do comércio intrarregional, a troca de mercadorias, a trocas mercantis entre as regiões, a criação de rotas e estradas fluviais. Então, caminhos por dentro do Brasil, e navegação pelos rios e a navegação costeira, também chamada de navegação de cabotagem, aquela que é feita pelo mar. E uma grande inflação, os escravos passavam a valer muito. O cara tinha um escravo, ele colocava o escravo para trabalhar na região das minas.
E consequências sociais, o aumento da população. Imagine, 40% da população portuguesa veio para o Brasil. O deslocamento de 600 mil escravos do Nordeste brasileiro para a região das Minas. A criação de núcleos urbanos. E aqui eu destaco até esse quadro que mostra a cidade que eu nasci, no interior das Minas Gerais. Vejam só, toda uma construção bem colonial, bem barroca, uma estrada, umas ruas com calçamento e a força da igreja. Então essas seriam centenas de cidades, de pequenas cidades, vão aparecer no interior das Minas Gerais. Ainda como consequências sociais, o surgimento da classe média. Então eu não tinha mais só aquele grande produtor de ouro, aquele explorador de ouro e a nobreza. Eu passo a ter também aquele pequeno comerciante que estabelece que tem a sua rede de comércio, que começa a enriquecer, aparece a classe social. E muitos escravos conseguem comprar a sua alforria. Então ele saía na empreitada de procurar o ouro e ao conseguir grande quantidade de ouro, ele era recompensado pelo seu patrão. Seu patrão deixava ele pagar a sua alforria, com isso estimulava ele a produzir cada vez mais. Como consequências políticas, importante, consequências políticas, vejam bem, consequências políticas, eu terei aqui a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo de controlar todo o ouro produzido nas Minas Gerais, o escoamento desse ouro. A criação das capitanias de São Paulo, Minas do Ouro, Goiás e Mato Grosso e o aparecimento de movimentos emancipacionistas. Ficamos aqui, meus prezados. O próximo assunto será o governo de Dom João V, do período de 1706 até 1750. Como esse período, como esse governante aproveitou o auge da produção de ouro nas Minas Gerais. Essas riquezas, como elas foram para Portugal e as diversas implicações para a maior colônia portuguesa, Brasil.